Boa tarde a todos os amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeto Villanueva. E eu gostaria de começar esse vídeo iniciando uma nova conta, porque eu sofri boicote de alguns ateus esquentadinhos, né, de alguma militância fanática que não admite, por exemplo, a dissidência e nem mesmo a divergência de ideias. Então, basicamente, minha outra conta ficou bloqueada e eu passei muito tempo sem gravar vídeos por conta disso. E agora eu estou inaugurando minha primeira conta, minha segunda conta, né, por assim dizer, para começar a minha divulgação sobre determinados assuntos que são basicamente omitidos nos debates virtuais. Recentemente tivemos um debate cristão ateu, no canal do Rádio Vlogs, né, na página do Rádio Vlogs, em que eu participei junto com o meu grande amigo Rodolfo Loreto e um outro amigo meu, Samuel Cardoso, né? E debatemos com Daniel Fraga, Yuri Greco e Guilherme Tomichil, que representaram o pensamento ateu no debate. A questão que eu gostaria de comentar é que o que mais surpreendeu neste debate foi a disparidade, tanto intelectual, como cognitiva e como linguística dos debatedores. Se por um lado nós temos, dentro do lado ateu, pessoas que têm um profundo desconhecimento de filosofia, um profundo desconhecimento do que seja método científico, e mais, né, um profundo desconhecimento de conceitos básicos que a filosofia empresta ao pensamento científico. Por outro lado, quando a gente for explicar as questões teológicas que estão implicadas na ciência, as questões inclusive filosóficas, pareceu que nós estávamos falando um latim medieval, né? Parecíamos escolástico demais, dentro de um bando, de uma turminha de garotos que mal dariam para ser guardadores de porcos, plantadores de batatas, né? Limpadores de privadas, etc, etc, etc. Alguns aspectos devem ser analisados, por exemplo, no discurso ateu, no discurso que nós ouvimos no debate. Primeiro ponto, uma coisa que eu denunciei, né, na nossa discussão, é que os ateus, eles partem de uma visão positivista do método científico, ou seja, o método científico é a única ou talvez a mais confiável forma de análise da realidade da natureza. E por que positivismo? Porque a ideologia positivista coloca realmente a própria ciência como um elemento quase de revelação, né? Ele coloca como se o método científico necessariamente anulasse outros tipos de métodos de análise e também as questões filosóficas. Ou seja, no final das contas, a própria ciência se rebela contra as suas próprias origens intelectuais, né? Ou seja, você ideologiza a ciência, você instrumentaliza a ciência ideologicamente como um método de conhecimento geral da realidade. Quando, na verdade, qualquer pessoa que tenha um estudo de filosofia e seja um pouquinho mais sincero, vai saber que a ciência ela tem limitações, tanto nos aspectos do seu método, como também dos aspectos do objeto de estudo que ela identifica. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas que, apesar de serem extremamente fragmentários no conhecimento filosófico e fragmentários no conhecimento científico, ou seja, eles não têm uma ideia muito clara do que seja o conjunto da ideia do pensamento científico, eles agem dentro de um linguajar positivista. Mas o pior de tudo é que é só o linguajar que é positivista, porque até mesmo a filosofia do positivismo, ele tem uma estrutura lógica interna, coisa que nós não encontramos, por exemplo, no debate dos ateus militantes. Na verdade, ciência, razão, método, experimentação científica, elas não se tornam necessariamente fatos cognoscentes, e sim meros discursos, meros chavões, meros clichês fragmentados para defender uma projeção ideológica. Um exemplo clássico disso é o fato de que, por exemplo, a dicotomia ciência-razão, religião e razão. Em todo momento da nossa discussão, nós, cristãos, defendemos que a natureza pode ser compreendida racionalmente, justamente porque, em parte, a natureza é ordenada racionalmente. Ela tem uma ordem, né? Uma ordem que pode ser compreendida, uma ordem que não é aleatória, não é caótica, não é
não é totalmente confusa, ela simplesmente tem uma certa harmonia, ela tem um certo conceito, ela tem uma certa estruturação, né? E por ser estrutural, né, por ela ter um determinado ordenamento, percebe-se que esse ordenamento só é possível se algum ser tenha poder de construir ou de criar racionalmente o próprio universo. O universo seria incoerente se ele fosse apenas um conjunto de forças ocasionais e irracionais que dessem certo. É interessante notar que nós, cristãos, somos acusados de racionais porque acreditamos no mundo criado racionalmente. E, no entanto, os nossos amigos ateus se dizem racionais porque eles acreditam no mundo criado irracionalmente. Vejam a incoerência lógica, a incoerência silogística do discurso dessas pessoas. E o que mais, assim, comprometeu o debate é porque, enquanto os cristãos estavam debatendo sobre conceitos gerais que implicam não somente a explicação da causalidade, da finalidade, do ato, da potência dos entes, né, e dentro do próprio universo, ou seja, construindo toda uma estrutura que explica como o método científico se desenvolve, nós percebemos lá dos ateus o quê? Um discurso fragmentário, um discurso que, ora, é um discurso circular. Quando você provava racionalmente que a natureza ela tem uma estrutura orgânica, né, ela é ordenada, ela não é caótica, não é totalmente, ela não é aleatória, né, ela não é totalmente aleatória, ela tem sim um princípio, finalidades, né, tem todo uma estrutura que pode ser compreendida racionalmente, e mais, a gente só pode compreender racionalmente a natureza justamente porque ela tem uma ordem. Os nossos amigos ateus ficavam numa espécie bipolar, né? Por um lado eles falavam de leis naturais, né? de ordens causais, né? De relações de causa e efeito, e ao mesmo tempo eles diziam que tudo isso era aleatório e arbitrário. Como é que a gente pode discutir com certas pessoas que não têm domínios conceituais claros ou cristalinos de qualquer debate filosófico e científico? Grande parte dos nossos amigos ateus demonstraram uma completa indigência intelectual nos assuntos que estavam sendo debatidos. Aliás, a loucura em torno do dogmatismo cientificista chegou a tal ponto que eles estão começando a rejeitar a própria filosofia, rejeitar a história, rejeitar os postulados próprios do método científico. Ou seja, no final das contas, Daniel Fraga, Guilherme Tomichi e Yuri Greco transformaram o discurso científico no discurso ideológico. No discurso ideológico de ódio à religião. Só. E nada mais do que isso. Nada sobra no discurso dos três que não sejam incongruências, incoerências e pior, né? Ou seja, eles não têm ideia dos conceitos básicos que definem o que é ciência, o que é filosofia, etc, etc e etc. E o pior de tudo é que o ateísmo militante está se tornando uma ideologia cada vez mais esotérica, né? Ela está perdendo, como ela já se desligou da filosofia, como ela usa a ciência apenas um instrumento de ataque ideológico à religião, então ela já perde a sua razão de ser enquanto elemento de finalidade do estudo na natureza. Ou seja, ela já não visa explicar a natureza, né? Ela visa o quê? Justificar uma cosmovisão filosófica, né? E uma cosmovisão filosófica totalmente errônea. Eu não sei nem se a gente pode dizer que isso é uma cosmovisão filosófica, eu não sei até que ponto chega a ser filosofia. Para mim é mais superstição da pior espécie, da espécie mais pura e mais estúpida. Então, meus amigos, basta vocês escutarem 3 horas de debate cansativo porque entrava em círculos, né? Porque parece que nós estávamos discutindo com moleques bipolares, para vocês perceberem a extrema supremacia do cristianismo e a extrema supremacia do argumento cristão sobre todas essas tolices que são divulgadas em nome do ateísmo militante.